Bom, vamos começar então. A gente vai falar de energia. A gente já conversou várias vezes de energia, mas hoje a gente vai entrar numa parte que eu chamo de um pouco mais densa, que é para entender algumas coisas voltadas à física especificamente, mas que daí pra gente entender e fazer o paralelo do que eu falo tanto aqui. Olha, a física quântica explica, olha, a física não sei o que explica, mas tem uma série de nós, vamos dizer assim, que a gente destrincha dessa forma, tá? Aí depois, se vocês quiserem, eu escrevi 6 páginas, que era pra ser o meu... Eu ia fazer o slide, não deu tempo, enfim. Mas aí depois, se vocês quiserem, eu passo, mas só tá uma coisa ou outra mais detalhada, mas é o que a gente, do dentro do que a gente vai falar hoje, tá? Então, o que eu falo sempre? Que tudo que existe é energia. Sou só eu que falo isso? Não, eu falo isso, os físicos falam isso. Tem um físico indiano chamado Amit Gurdjieff, acho que é assim, eu não sei falar certinho o nome dele. O Deepak Chopra fala isso nos livros que eles vêm escrevendo já aí há longo tempo, né? Então, só que daí quando a gente fala em energia, a gente fala em mais densa ou mais sutil. O que é energia mais densa, né? Tudo que a gente consegue pegar, a gente está falando de energia mais densa. E tudo que a gente não consegue pegar, a gente está falando de energia sutil. Então vamos dar um exemplo. Nós mesmos, energia mais densa, energia condensada. Quando a gente vai falar, por exemplo, da maca, de uma pia, de um carro, de uma casa, energia condensada. Agora, quando a gente fala do ar, é uma energia mais sutil, a gente não vê, não consegue pegar. Quando a gente fala da parte dos espíritos, é uma energia mais sutil, a gente não consegue pegá-los. Aqui tem uma coisa que eu nesse momento não sei explicar, mas por exemplo, às vezes, apesar deles serem sutis, deles passarem, por exemplo, por nós, por paredes, eles conseguem encostar em objetos e derrubar objetos. Como que eles fazem isso, sinceramente, eu não sei, a gente pode pesquisar um pouco depois melhor, porque daí você fala assim, poxa, se ele é sutil, eu não vejo, eu não consigo pegar, como que ele consegue? Ele densifica um pouco, né? Provavelmente, eu tô entendendo isso, que ele vai densificar um pouco aquela energia, ele vai condensar mais partículas para que ele consiga fazer aquele movimento. Mas aí a gente volta numa coisa que parece ser muito boba, mas que é interessante, né? Lembra do filme Ghost? O que ele faz? Ele fica lá, né? O Patrick Swayze, tentando e não consegue, até a hora que ele foca o pensamento naquilo e ele traz a energia do sentimento dele e ele consegue movimentar. Aí a gente entra naquela coisa, poxa, então meu pensamento tem poder? Muito, muito, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, senão eu fujo do todo aqui. E aí o que é importante a gente entender? Que a energia, ela tá relacionada também a uma vibração. A gente, e aí entra o outro lado. Bom, se nós somos energia, se tudo é energia, então tá tudo interligado? Sim, tá tudo interligado. Isso significa que quando eu faço algo, mexe com todo o meu entorno. Só que daí a gente precisa entender que isso faz o quê? Reverbera. Então, quando eu falo algo para uma pessoa, aquilo reverbera nela, reverbera nas outras pessoas ao redor, que reverbera no outro, em maior ou menor intensidade. Então, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa para os nossos filhos, a gente quer matar, né? Então, aqui, falou pro filho, não falou pra gente, mas reverbera na gente, se bobear com uma intensidade muito maior do que fez no filho. Vai reverberar, por exemplo, no tio e na tia? Vai. Maior ou menor intensidade. No avô ou na avó? Vai. E assim vai indo. Nos primos e não sei quem, e nos amigos e por aí vai, tá? Em maior ou menor intensidade. Porque vai depender do que a gente tem de afinidades. Mas todos em conceito, porque daí quando a gente também fala de física quântica, tem um outro ponto, né? Hoje existem muitos estudiosos falando da física quântica. Porém, ninguém tem muita clareza, é tudo uma teoria. Quando a gente fala da teoria newtoniana, já fala o nome, né? Teoria. Então testou a teoria de Newton, agora descobriram que tem algo maior ou algo menor, depende do que como que a gente vai considerar isso, né?
Então tudo vai do microcosmo para o macrocosmos e do macrocosmos para o microcosmo, tá? Então vamos pensar assim, quando a gente coloca fogo em uma floresta, a gente atrapalha uma série de coisas. A gente está prejudicando a natureza, a gente está prejudicando todo o ecossistema e isso em algum momento vai reverberar pra gente. Eu falo a gente como ser humano, porque é o ser humano que vai lá e coloca. Aí a gente tem a migração dos bichinhos que conseguem sobreviver, eles vão sair dali. E aí eles vão pra onde? Se eles não tiverem uma floresta, algum lugar perto, a gente tem alguns filmes que mostram isso, né? Que você tá derrubando, não sei o que, e aí eles começam a entrar das árvores, eles começam a entrar na sua casa. A gente vê os parques. Em volta dos parques, a gente já derrubou tanta coisa que o bichinho vem em casa mesmo. Mas aí, tipo, esse bicho sai daqui. Peraí, quem tá no lugar de quem? A gente tá no lugar do bichinho. Não tá dizendo, não vai fazer casa, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. O ponto não é esse. O ponto é como que a gente trabalha com a natureza. E o quanto que a gente degrada ela. E cada vez que a gente degrada essa natureza, a gente tá se degradando a si mesmo, porque tá tudo interligado. E a gente tem, e o legal é que a gente tem milhares de filmes que explicam isso, muitas vezes de forma subjetiva, ok, mas mesmo assim a gente tem uma dificuldade como ser humano imensa de entender. E quando a gente acaba com uma vida de uma coisa, a gente de novo prejudica todo o ecossistema, porque existe, como é que é o nome? Fugiu? Que um come o outro? Cadeia alimentar. Isso, obrigada. Então existe a cadeia alimentar. Então quando a gente está falando da cadeia alimentar, é um que come o outro para ter aquele equilíbrio. Quando a gente extingue, entra em extinção algum desses bichos, aquele bicho o bicho que aquele bichinho comia, seja ele um mosquito, seja ele uma larva, enfim, vai proliferar cada vez mais. E aí a gente pode ter aí alguns problemas em relação a isso. Então são desequilíbrios. E quando a gente olha a gente mesmo, né? Olha como a gente mudou e vai mudando ao longo do tempo e como a gente entra em desequilíbrio. Antigamente, muito antigamente, a gente vivia onde? Não tinham as cidades, né? Isso lá atrás. A gente vivia ali no campo, na fazenda, nas florestas, mas a gente já degradava o ambiente para fazer as fazendas. Aí a gente entendeu que na cidade era melhor pra gente. Então houve aí a migração do campo rural para a cidade. Então ali era melhor para crescer, era melhor para desenvolver. E hoje o que a gente faz? A gente quer voltar pro campo. Ou pelo menos a gente vai pro campo ou vai pra praia para poder, eu preciso esparecer, eu preciso sair dessa loucura. Então aí a gente sai, a gente foge, a gente volta para um lugar onde nos faz bem. Então é importante que a gente comece a valorizar e a entender cada vez mais que a gente faz parte do todo. O todo faz parte da gente quando a gente vai... Às vezes a gente olha assim e fala assim, olha onde está aquela árvore. Então, mas vamos lá, de duas uma. Ou a gente está no lugar da árvore, ou quem plantou aquela árvore ali? A pessoa precisa pensar no que ela está fazendo, porque a árvore é um ser vivo. Existem alguns estudos, não sei se vocês já viram, que as árvores elas se conectam, elas dão suporte uma para as outras, elas dão alimento, elas conversam umas com as outras. É um ser vivo. E se você cortar, né, uma árvore, um tronco de uma árvore, você vê tipo um redemoinho nela, que é muito parecido com a nossa digital. Então faz parte sim da gente. E quando a gente observa a natureza, a gente traz coisas para nossa vida. Então a gente, por exemplo, quando a gente precisa de flexibilidade, onde a gente tem flexibilidade na natureza? É só a gente olhar um bambuzal. Ele enverga, mas depois ele tá ali de volta. Quando a gente precisa de algo mais duro, por exemplo, a gente olha para uma rocha. Quando a gente precisa de uma estrutura, uma árvore tem uma estrutura absurda. As raízes dela precisam ser longas, né, espaçadas, para que ela ir para baixo, mas não só para baixo, para que ela esteja firme, fortalecida, e a copa dela vai estar alta. Se ela tiver a raiz fraca, a copa dela vai cair. Então são coisas que a gente, analogias, enfim, que a gente traz para nossa vida. Como é importante a gente ter sim a flexibilidade, a gente sim ter a estrutura de uma árvore firme. Se tem uma árvore bem plantada, vamos dizer assim, bem enraizada, dificilmente ela vai cair. Se depois ela tá podre, velha, é uma outra história, como a gente envelhece. Mas dificilmente ela vai cair. Então são coisas que a gente precisa olhar e que isso está relacionado ao quê? À energia, porque ela também é uma energia mais densa ou não.
E aí quando a gente fala de energia, ou seja, tudo isso influencia o equilíbrio do planeta, tudo isso influencia a energia e tudo isso influencia a vibração. E quando a gente fala em energia, na natureza, a gente vai falar aí de alguns tipos de energia, tá? Se a gente dá uma pesquisada no Google, a gente vai achar alguns tipos aí de energia. Bom, a que a gente conhece que é mais comum pra gente é a energia elétrica. Então a energia elétrica, ela vai fazer o quê? Ela vai ser a televisão, vai ser onde você liga o micro-ondas, não é a energia que o micro-ondas tem, mas você liga ele através da energia elétrica, é a nossa energia de casa, enfim, de telefones, tá? E essa energia ela é produzida por quê? Por usinas termoelétricas e hidroelétricas, tá? Aí a gente vai ter a energia mecânica. A energia mecânica é tudo aquilo que faz o seu corpo gerar trabalho. É tudo. Então, por exemplo, um carro é aplicada uma força e esse carro vai andar. Isso é energia mecânica. Quando a gente está com uma bola na mão e essa bola ela cai no chão, ela usou a força da gravidade para cair no chão, ok, mas foi aplicado uma força da gravidade. Bom, ela vai cair, tá bom? E aí a gravidade ela tá dentro de uma divisão da energia mecânica que se chama energia mecânica potencial. E aí a gente tem, por exemplo, a energia mecânica elástica, que é quando a gente fala de uma mola, para que a mola faça aquele movimento de vai e vem, ou mesmo tipo um amortecedor que ela sobe e desce, é uma energia, chama-se chamada de energia elástica. Bom, a gente tem energia térmica, que está relacionada a calor. Então, quando a gente passa a roupa, a gente está usando a energia térmica. Só que aqui é interessante que a gente pega o ferro, coloca o ferro na tomada, usando energia elétrica. E aí ele tem componentes dentro dele que vira isso, que transforma isso em térmico, que é para esquentar e passar a roupa, tá? Como é que eles explicam isso? Aí quando a parte é muito assim, eu preciso ler. Segundo a termodinâmica, quando dois corpos de temperatura diferentes se aproximam, a tendência é que a temperatura se iguale depois de um tempo. Que daqui é como acontece as usinas termoelétricas e a solar. Então o que eu faço? Eu trago a energia elétrica que tem uma temperatura e o que gera energia, fugiu a palavra? Térmica, que se aproxima. Então o que ela vai fazer? Imagina que essa aqui é muito alta, essa aqui é muito pequena. Quando ela junta, ela vai se igualar. E no momento em que vai se igualar e vai potencializar, aqui, vamos dizer assim, é mais forte, é assim que eu vou chamar. Que é o que acontece às vezes com a gente. Eu vou começar a fazer alguns paralelos, tá? Então, por exemplo, a gente tá bem e a gente encontra alguém que a energia dessa pessoa tá lá no pé. Poxa, né? O que a gente às vezes quer fazer? Às vezes a gente quer fugir. A gente fala, eu não quero nem ficar perto, né? Mas a gente, por algum motivo, fica. Então, quando a gente fica próximo desta pessoa e começa a ouvir aquilo, o que acontece muitas vezes é que a gente, na maioria das vezes que a gente troca a energia o tempo todo, a gente faz a doação de energia para aquela pessoa. Então, imagina que você está numa energia aqui e a pessoa está aqui. Talvez, pode ser que vocês se igualem. Pode acontecer de vocês se igualarem assim. Às vezes não. Às vezes é só um pouquinho que você vai dar. Depende do quanto que a gente está fazendo essa doação. E como é que a gente faz essa doação? Porque nós nos conectamos às pessoas. Nós olhamos aquela situação e a gente quer ajudar, a gente se conecta porque tem alguma coisa com a gente, como eu falo, alguma coisa assim, parece com a gente. E aí a gente vai lá e dá a nossa energia para aquela pessoa. Pô, tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum. Só que tenha consciência que a sua energia vai baixar e que você precisa de várias formas que tem como elevar essa energia. Porque daí a gente tem pessoas que a gente chega e fala, nossa, eu tava tão bem e aí eu saí mal. Tem, claro que tem. Porque ela, ok. Tem as situações que a gente fala, aquela pessoa suga a minha energia. Tá, mas quando nós estamos blindados, protegidos, não vai sugar a energia. A outra coisa é assim, quando eu consigo manter a minha vibração, não vai sugar energia, tá? Então a gente precisa lembrar desses outros detalhes. Deixa eu ver, já falei esse aqui.
E a energia potencial, então a gente fala assim, ó, da energia mecânica, que tem a cinética, que é relacionada a movimento, e a potencial, que é relacionada à capacidade de armazenar, está relacionada em armazenamento de um corpo em determinada posição. A capacidade de um corpo realizar um trabalho a partir do momento em que foi provocado. Então, eu tô com uma bolinha na mão, eu soltei ela vai realizar o momento que foi provocado aquilo, tá? Então ele tá lá, tá com a energia dele armazenada. Soltei, ele vai usar a gravidade, ok, mas ele vai, a partir daí, fazer o movimento. Eu falei aqui que eu tinha esquecido. Tá. E quando a gente fala dessas energias térmica, solar, enfim, ela é criada por meio de transformações químicas e mecânicas que são modificadas por geradores, que é aquilo que eu tava falando. Então, quando a gente chega, vamos pensar na termoelétrica, que também traz energia para nossa casa. Ele busca, capta essa energia, processa essa energia, transforma para que chegue pra gente em forma de luz, tá? A gente tem energia química, que ela é armazenada nas ligações químicas do átomo de uma matéria. Aqui, o que acontece? Então, aqui é quando a gente tem pilhas, tá? Então, ele vai sofrer, essa matéria, ela vai sofrer uma interferência e vai ser alterado, onde vai gerar energia. Que a gente tá falando de pilha, a gente tá falando de lâmpadas, a gente tem energia atômica ou energia nuclear, que a gente conhece pelas bombas, né? Aonde o que acontece? Tem uma fissão nuclear ou uma fusão nuclear, que é um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis. E aí ele pode produzir reações em cadeia capazes de emitir grandes quantidades de energia. Por isso que dá aquelas bombas, aqueles estragos absurdos que os lugares que tiveram esse tipo de contato, vamos chamar assim, ou que tiveram uma bomba que foi jogada lá, ou que deu algum problema na usina que explodiu tudo, enfim, tem lugares que as pessoas não podem nem mais estar lá, chegar lá por conta da radioatividade, tá? Bom, a energia solar que a gente conhece, que ela também serve para dar movimento para todas essas coisas, ela é uma alternativa, né? E ela vai ali trazer luz para nossa casa, tem lugares que se movimentam, que a energia da casa que faz algumas coisas através dessa energia solar, que é renovável, é sustentável, que ainda não é barata, né? Se você colocar aquelas placas fica caríssima, você tem uma redução, se você tem dinheiro para fazer isso é super legal, porque além de você estar fazendo algo sustentável, você tem uma redução no seu consumo de energia elétrica normal da casa. Aí tem uma energia dentro da pesquisa, né, que é interessante, chama energia radiante. Olha que bonitinho. Ela é menos conhecida, mas ela faz parte do nosso dia a dia, que é o quê? Está relacionado com a radiação eletromagnética, com raio-x, com raio gama, com ondas de rádio, com micro-ondas, com infravermelho. E aqui o que eu posso dizer dessa energia radiante, especificamente, é que, por exemplo, nós costumamos colocar a comida no micro-ondas. Tá bom, essas partículas de energia radiante, que são radioativas, elas bagunçam um pouco a energia da comida. Então, se você pegar, por exemplo, e mensurar como está a energia daquela comida com um pêndulo, num relógio radiestésico, aí você bota ela, por exemplo, no micro-ondas e tira e mensura novamente, você vai ver que teve uma bela alteração. E aí o que a gente faz? Tá bom, e aí eu faço o quê? Para quem é reikiano, aplica o símbolo reiki na comida, que vai equalizar isso. Para quem não é reikiano, coloca a energia em si. Então, coloca a energia em si. Vai lá, faz uma oração, faz uma vibração em cima daquela comida. Porque nós também somos energia e temos contato com o alto sempre que quisermos. Então, a gente utiliza isso, tá? Bom, falamos de energia para a gente entender um pouquinho algumas coisas e falamos agora de matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem peso, que é o que eu chamo de tem densidade, então que tem peso. Por exemplo, essa chave, ela tem um peso e ela ocupa um espaço. Então, em tese, aonde está essa chave não cabe outra coisa. Eu preciso tirar a chave deste lugar para colocar outra coisa.
Lembra que a gente aprende no colégio? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? A gente está falando de matéria, tá? E peso não é necessariamente, tem que ser pesado, pode ser algo leve, mas ele tem um peso, tá? Então matéria é isso. E a matéria, ela é composta por quê? Pelo quê, né? Qual o material dela? Por moléculas, por átomos unidos e ordenados, de diferentes formas. Então, eu pego essas moléculas, esses átomos e uno eles, eu vou chamar assim que eu pego, mas existe uma força para fazer essa união, tá? Normalmente é eletrostática, eletromagnética, enfim, vai depender do que a gente está fazendo. Então ele está unindo isso, e daí conforme ele une isso, ele densifica e cria algo, vamos chamar assim, um copo, uma mesa, uma cadeira, tá? E a gente precisa lembrar que matéria e energia são conceitos complementares. Por uma coisa está ligada à outra e uma coisa une a outra, tá? O que a matéria, para a matéria virar matéria, ela precisa da energia para unir essas partículas, tá bom? Quando a gente fala de átomos, a gente está falando de algo muito pequeno, que a gente conhecia até a estrutura celular, lá, a molécula, e a gente já foi, a célula, a molécula, enfim, a gente foi para o átomo, né? Então ela é uma estrutura muito pequena. Só que é muito interessante que, como essa estrutura é muito pequena, ela também é muito grande por dentro dela. Então ela vai ter um núcleo e a eletrosfera. O núcleo é uma região maciça. Então a gente pensa assim, ó. Vamos pensar num campo de golfe. Campo de golfe normal, né? Não esses que a gente vê de brinquedinho. Um campo de golfe que é grandão. Não sei quantos quilômetros tem aquilo. Então o campo de golfe, ele seria essa eletrosfera, ele seria o raio, vamos chamar assim. E no centro desse campo de golfe, ele tem o buraquinho do golfe, onde vai cair a bolinha. Esse buraquinho é o núcleo. Então essa parte aqui, que é o buraquinho, é a parte dura, é a parte sólida. E todo o resto é vazio. Então, quando a gente fala que, quando na física quântica eles falam assim, que tem um monte de espaço vazio. Tem. Tá tudo agrupado, mas tem um monte de espaço vazio, porque dentro dele não tem nada. E eles estão estudando ainda para entender o que é que tem lá dentro. Tem alguma coisa? Não tem? Quais são as teorias? Isso vai anos e anos e anos e anos, tá? E dentro desse núcleo, ele é dividido por quê? Por prótons e nêutrons. Prótons é a partícula positiva, nêutrons é a partícula neutra, já fala, e fora tem os elétrons. Tá? Só que os prótons e os nêutrons, eles são iguais. Então, vamos dizer assim, que eu tenho um próton e um nêutron. Se eu tivesse dois nêutrons para um próton, eu já não teria a mesma coisa, eles já iriam colidir. E fora, alguns dizem que a gente tem a mesma quantidade de elétrons. Então, no fim, fica tudo neutro, porque se eu tenho, o elétron é negativo. Então, se eu tenho dois negativos com dois positivos, e eu tenho o neutro ali do meio, ele vai se neutralizar, tá? Ele vai continuar ali com 2, ele não vai subir para 4, ele não vai reduzir, ele vai neutralizar, tá? E aí a gente está falando da carga do prótons, dos elétrons e dos nêutrons. A eletrosfera, como eu já falei, é a região ao redor do núcleo do átomo, onde estão ficando ali os elétrons girando. Tem gente que fala, alguns cientistas já falaram que o elétron ele não fica girando, ele fica paradinho, outros já falam que ele gira muito rapidamente. Enfim, e essa quantidade de prótons e de nêutrons é o que vai diferenciar dos estados líquido, sólido e gasoso, tá? Cadê? Já falei sobre isso, que é um grande vazio. Esse ponto aqui é interessante. Então, se ele é um grande vazio, a gente não poderia, digamos assim, observá-lo de forma consciente. Porque a partir do momento que a gente observa de forma consciente, a gente dá forma para aquilo. O que eu tô querendo dizer? É a história do nosso poder mental, né? A gente, desde que é criança, desde que é bebê, a gente aprende as coisas e dá nome para as coisas. E a partir do momento que a gente nominou aquilo, aquela experiência foi modificada, vamos chamar assim, tá? Por quê? Porque eu não deveria, quando eu não nomino, pego isso aqui para uma criança, dou para um bebezinho isso aqui. O bebezinho é uma chave, o bebezinho não sabe o que é uma chave.
Ele vai pegar isso aqui, ele vai bater, ele vai jogar, ele vai fazer N coisas. Mas a partir do momento que eu ensino, né, para uma criança de 1 ano, 2 anos, sei lá, isso aqui é uma chave, e a chave do carro, que abre o carro, ele já vai direto para abrir o carro. Porque eu delimitei a experiência dele. Ah, mas e aí? E aí que ele poderia fazer qualquer coisa. Ele poderia pegar essa chave e cutucar alguma coisa, mas não serve para isso. Não serve por quê? Não serve porque nós delimitamos, nós nomeamos, nós falamos para que é aquilo. Tá? E é onde a gente atrapalha muitas vezes o processo criativo. Mas eu não tenho que ensinar o que é certo, é onde a gente entra no que é difícil, né? Eu tenho que ensinar o que é aquilo, mas ao mesmo tempo a gente atrapalha sim o processo criativo, porque aquilo pode ser qualquer outra coisa. Mas a gente delimitou, não, isso aqui é isso. E acabou. Não, mas a gente não pode fazer, não. E a gente faz isso com as nossas crianças o tempo todo. As nossas crianças, mesmo sabendo que aquilo, elas viajam. Elas vão pegar a chave de um carro e vão falar que é o botão do foguete. E a gente vai lá e faz o quê? Não, isso aqui é a chave do carro, o botão do foguete é assim, ó. Por quê? Quem diz? Por que não pode ser diferente? Ela pode estar criando alguma coisa diferente. Então é importante que a gente tome aí cuidado com isso. Tem um estudo, eu preciso achar esse estudo inclusive, que ele mostra, acho que eu já comentei com vocês também, que ele mostra assim, uma parede, que é uma máquina que vai olhar essa parede. Ela está medindo as partículas, as moléculas, os átomos, ela está olhando isso. Essa máquina fazendo esse relatório, vamos chamar assim, essa medição, ele vai falar que a parede não é sólida, que a gente poderia, por exemplo, passar pela parede. Mas a partir do momento que tem um ser humano observando a parede passa a ser dura, sólida, e a máquina passa a escrever e relatar que a parede é dura. Por isso que eles falam, a física quântica fala muito sobre isso, que é o como que a gente olha para as coisas. Então, da forma como a gente olha é o que vai acontecer. Ah, e como que eu levo isso para minha vida? É simples, da forma que eu olho é o que vai acontecer. Mas como que é formado com o que eu olho na minha mente? Desde pequeno, eu trago estímulos, eu trago situações, eu trago experiências que vai me formando ao longo da vida. Muitas vezes eu trago isso da minha árvore genealógica, assim, do meu pai, da minha mãe, da avó, do vô, da tia. E em outros momentos eu trago isso da minha vida em outras épocas, ou seja, do meu ser como existência. Por exemplo, uma coisa boba, mas que a gente carrega isso desde os primórdios. Lá atrás, quando os homens passaram eles chamam de Neandertais, enfim, quando a gente passou a ter, a ser um ser humano, vamos chamar assim, como é que funcionava? O que os homens faziam e o que as mulheres faziam? As mulheres ficavam na caverna e elas ficavam observando as crianças. Então o trabalho da mulher era observar. Então a mulher precisou abrir o olhar, porque ela tinha que ver se não vinha nenhuma onça, nenhum lobo, ninguém para pegar as crianças, e ela precisava cuidar da criança. E o que o homem fazia? Ele ia caçar. Então para onde ficava? Olhava para frente, e só consegue olhar para frente. E a gente carrega isso desde os primórdios, que a gente brinca que o homem só olha para frente e que a mulher tem a visão aberta, mas tem por conta disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, o que é a televisão para o homem? A televisão para o homem, quando o homem está na televisão, ele não lembra de nada, porque a televisão para o homem é a mesma coisa que a caça. Ele parou ali, ele focou e ele está atencioso e acabou. Por que o homem não tem, a maioria, não tem tanto essa, vou chamar de flexibilidade que a mulher tem de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Porque ele focava na caça. Então, ele vai focar nisso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Enquanto que a gente, mulheres, tava ali rodando para olhar filhos, para fazer comida, para cuidar da casa. Então a gente acabou adquirindo isso, tá? E a gente trouxe isso pra gente, isso já veio no nosso DNA. E a gente faz o que hoje? Exatamente o que eles faziam lá atrás. Um ou outro, não, eu não faço, mas observa bem que de alguma forma a gente mantém essas características. Se não é no lar, é dentro do mercado de trabalho, é dentro das empresas. A gente vai ter a mesma característica, a gente vai olhar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, mas quando a gente delimita aquilo que é de infinitas possibilidades,
passa a ter o quê? Possibilidades reduzidas, tá? Então, por exemplo, a gente fala assim... Tudo bem? Vocês estão até aqui, ok? Ok. Tá bom. Então, por exemplo, a gente fala assim... eu falo pra vocês direto, falas de barras, né? Universo, como que eu resolvo isso? Quando a gente joga pro universo, como que eu resolvo isso? E solta, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando as infinitas possibilidades que estão disponíveis trazer a resposta até a mim. Eu não posso ficar assim, aquilo aqui é a resposta, aquela ali é a resposta, aquela ali, desesperada. Só que eu também... Tá? A gente sai daquela zona de conforto de criação, de títulos e tal. A gente deixa... Sim, a gente deixa. A gente passa a estar aberta para que a inteligência universal, porque a nossa inteligência, tudo que a gente precisa está no universo. Lembra, somos conectados. Então, se eu precisar da inteligência do fulano, do beltrano, do ciclano, eu tenho à disposição? Tenho. Eu não sei acessar. É diferente. Aí eu entro com as crenças. As minhas crenças dizem que eu não posso. É diferente. É completamente diferente, tá? Acho que você não sabe, mas quando eu vim pra cá, eu tinha que fazer a pia, né? E aí eu falava, como é que eu vou fazer essa pia? Preciso de uma pia, eu queria uma pia diferente. E eu não achava uma forma, porque assim, eu não queria fazer uma pia igual, e a pia igual ia tomar espaço, ia ficar feio, e foi. Bom, eu sentei um dia e falei assim, olhava assim pro espaço onde ia ficar a pia, e pensei assim, universo, como que eu resolvo isso? E saí, fui fazer outra coisa. Fui pegar o Henrique na escola, voltei depois de umas 2 horas. Só que eu saí e eu desconectei, eu não fiquei aquilo na cabeça. Quando eu voltei, eu ainda tinha aquele problema. Como que eu resolvo isso? Aí eu peguei o celular, me plantou uma imagem na cabeça, tipo madeira. Olhei pro chão, madeira. Aí eu comecei a pegar o celular e eu comecei a procurar pia de madeira. Quando eu comecei a procurar pia de madeira, apareceu aquelas coisas de madeira que não era aquilo. Mas aí apareceu uma perdida ali de pallet. Aí eu, pia de pallet, fui indo. Eu não achei a pia de pallet, mas eu achei um bar, não um bar, tipo uma cozinha americana, aquela separação, aquele balcão, né, da cozinha americana de pallet. Aí eu olhei aquilo e em cima, por isso que é pra você ver como a gente tem que deixar a mente aberta. Em cima tinha 2 jogos americanos de formato oval. E quando eu vi aquele jogo americano de formato oval, eu falei, meu, aqui cabe a Cuba. Aí eu perguntei pro mocinho, né, que tava aqui, Marcos, e aí, você consegue fazer? Ele, consigo. Dá pra fazer sim. E aí eu fui atrás do pallet pra que fizesse isso. E tem muita gente que chega aqui e nem percebe que é uma pia, pensa que é um balcão, qualquer outra coisa, se a pessoa não prestar atenção na torneira. Então, o que eu fiz? Eu usei isso a meu favor, eu fui buscar a criatividade do universo. Não sei se alguém já fez uma pia dessa, nunca vi uma pia dessa. Talvez seja a única, pelo que na época que eu pesquisei há mais de 1 ano atrás não tinha. Mas eu usei isso. E aí, só que quando eu olhei o pallet, a minha cabeça estava aberta para novas possibilidades. Então eu consegui resolver aquilo. Por isso do universo, como que eu resolvo isso? Como pode melhorar? E assim a gente vai dando comandos e vai se abrindo, se expandindo para que a gente tenha mais daquilo. Prestar atenção também nas respostas, é assim. Perfeito, prestar atenção. Porque às vezes a gente fala assim, universo, como que eu resolvo isso? E o universo traz a informação e a gente não presta atenção. Passou batido. Ai, mas e aí? É ficar atenta. Às vezes nos tratamentos eu pergunto assim, e aí? Você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Tá bom, sua semana foi mais calma? Como é que foi? Não, minha semana foi super calma. E como sua semana é normalmente? Minha semana é estressante, então pronto, você já teve uma mudança. Ah, mas não aconteceu? Não aconteceu. Aconteceu que você mudou, a sua forma de pensar mudou, a sua forma de ver as coisas mudaram. E aí muda-se todo o entorno. Ah, e é fácil de mudar? Sim, é fácil. É fácil quando a gente tá aberto. Mas quando a gente não tá aberto, demora. Demora absurdamente. Se eu não tivesse, por exemplo, feito a pergunta e aberto isso pro universo, talvez eu tivesse com uma pia normal até hoje achando aquilo horroroso. Então é como que a gente lida com isso. Por isso que assim, faz a pergunta e solta. E aí, uma coisa que é fato, nada é verdade absoluta, por conta das experiências de como cada um olha, e a física quântica ela tá começando a ser estudada. Então ela tem muita coisa ainda aí pra trazer pra gente, tá?
Bom, mas pra gente falar de energia, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de vibração, tá? E aí a vibração é o que? É uma oscilação. Qualquer movimento que se repete de forma regular ou irregular dentro de um intervalo de tempo. Então imagina que a gente pega uma corda, por exemplo, e faz aquele movimento que faz uma onda. Esse movimento da onda da corda, ele se dá por um período. E este período, a frequência ela vai se dar pela quantidade de vezes naquele período de tempo, tá? Então, por exemplo, e aí a gente está falando quando ocorre o movimento completo. Então, qual que é o movimento? Ela vai subir, vai descer. Quando ela for subir de novo, esse aqui é o movimento completo. Então, num período, quanto que ela consegue? Sei lá, ela faz isso aqui em 5 segundos. Então, ele passa a ser... Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Não. Ele passa a fazer um intervalo, uma vibração completa nos 5 segundos. É quanto tempo que ocorre. Agora imagina que a gente pega... Gente, fugiu. A corda talvez... Vamos pensar numa bolinha de ping-pong, talvez seja mais fácil. Pega uma bolinha de ping-pong e ela quica em 1 segundo 5 vezes. A quantidade de vezes que ela fez de movimento baseado naquele tempo, a gente considera hertz. Então ela tem 5 hertz, porque ela quicou 5 vezes em 1 segundo. Que é a vibração. Que é a vibração. Que é quando a gente vai fazer a escala... Como é que é o nome da escala? Fugiu. Não é Hopkins. É esse nome? Hopkins? Bom, quando a gente mede a escala, tem um nome, não lembro agora. Quando a gente mede a escala de vibração, por exemplo... qual que é a frequência? Você poderia falar assim, a sua frequência do medo é baixa, a sua frequência da raiva é baixa, a sua frequência de amor é alta, a frequência de gratidão é alta, ela é medida em tese desta forma, mas aí é com base na nossa ressonância, né? Quanto que aquilo reverbera, qual que é esse movimento. Nossa. Aqui tem um desenho que talvez fique um pouco mais fácil, vai, que pra gente falar na amplitude da onda, no tamanho da... Pensando numa onda, então eu falo na amplitude da onda, no tamanho da onda, a amplitude tá aqui, né, onde está o meu pico na onda, no tamanho da onda e no intervalo que ela ocorre, tá? Então quando a gente está falando aí das vibrações mais altas, a gente está falando que emite sim uma onda, é um movimento, como ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, etc. Então emite sim uma onda e essa onda é a frequência, e com base nessa frequência que a gente vai ter se é uma frequência alta ou se é uma frequência baixa, tá? E aí a gente tá falando de... vamos falar um pouquinho mais desse comprimento. Então, quando eu tenho uma coisa muito assim, vamos pensar assim, muito juntinha, a gente tá falando, se eu não confundir, que é uma frequência baixa. Quando eu tenho uma frequência mais rápida, eu tô falando que é uma frequência alta. Ou é o inverso, porque eu sempre confundo. Não posso... É um dos dois. Eu confirmo porque eu sempre confundo. Cadê? A gente olha também para onde está propagando, tá? Então, se a direção da vibração é transversal ou longitudinal, tá? Por exemplo, a onda sonora, que é longitudinal. Então, a gente observa isso. Quando a gente fala para onde ela está propagando, a gente está falando que apenas em uma direção ou em várias direções. Então imagine assim, eu tô aqui e eu tô emitindo uma coisa para vocês. Então eu tô fazendo no mínimo bidirecional, mas eu posso estar emitindo para vários lugares também, tá? Como eu posso estar fazendo uma coisa muito focada. Então a gente já não tem gente que a gente fala assim, nossa senhora, eu vou ver aquela pessoa, mas não gosto porque ela não tem uma energia boa. Por que você está falando que ela não tem uma energia boa? Porque você sente que não fica bem com a energia dela. E muitas vezes a energia dela, muitas vezes não por maldade ou outra sim por maldade, é direcionada. Então às vezes a gente fala assim, aconteceu tal coisa. Aconteceu porque o negócio foi direcionado pra gente, tá? A gente recebe... em tese, se a gente quiser.
Depende de como tá ali a nossa vibração. Se a gente recebeu é porque ela tá semelhante, é porque ela tá ali, vamos dizer assim, baixa também. Porque nós estamos suscetíveis a isso. Porque de alguma forma a gente vibra em relação àquilo, tá? Tem um terapeuta que eu não lembro o nome dele, Depussan, é um nome difícil, que ele fala assim: a física quântica é a ciência das possibilidades. Afirma que tudo o que se desejar ter ou fazer está à disposição no mundo vibratório, bastando apenas ser acessado por meio da força mental ou da oração. Quantas vezes a gente não quer uma coisa e acontece? E quantas vezes a gente quer uma coisa e acontece, e quantas vezes a gente não quer uma coisa e acontece? Sempre falo, a energia flui para onde a atenção está. Então, às vezes eu fico assim, eu não quero que chova, não quero que chova, não pode chover, não pode chover, não pode chover, e cai um temporal. Por quê? O universo, a nossa cabeça, enfim, não está acostumada com não. Não é algo claro, digamos assim. Então aí eu não quero que chova, mas o meu foco é aonde? Chuva, 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 chuva. Choveu. Então é importante que a gente observe o tempo todo, sim, para onde o nosso pensamento está. Pé direito, né? Exato, pé direito, exatamente. Exatamente. Eu lembro que eu trabalhei com uma moça que ela falava assim, ela falava muito isso, pé direito. Ela falava assim, eu quero ser coordenadora, eu quero ser coordenadora, eu quero ser coordenadora. Ela se tornou coordenadora de uma área que ela não queria. Não pediu direito, o que ela fez? Eu quero ser coordenadora. Então não, coloque detalhes. Eu quero ser coordenadora da área tal, de não sei o que, na empresa tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas vai acontecer? Vai. Em que período? Não sei. Pode ser em 1 ano, pode ser em 2 anos, pode ser em 3 anos, porque às vezes a gente especifica tanto, que a gente não consegue chegar lá. Então esse é um outro, não é que não consegue, começa a ficar difícil e aí a gente desacredita. Então quando a gente coloca metas, quando a gente coloca algo que a gente quer focar, é importante que não seja tão pequeno para que a gente não quero saber disso. Essa meta, vamos pensar em metas, vai. Eu tenho uma meta de fazer, sei lá, 1000 vendas, mas você já faz 1000 vendas. Então é verdade, eu já faço 1000 vendas. Então eu vou colocar a meta de 1100 vendas. Pra quê? Pra você falar que você vai bater? Ele não vai ser motivador. Você não vai atrás. Agora, vamos imaginar que você faz 1000 vendas e você faz assim: a minha meta agora é 10.000 vendas no mês. Você tá fazendo 1000 para 10.000 é um passo longo. E se você dividir essa meta? Então tá bom, mês que vem eu vou fazer 2.000 vendas, no outro mês 3.000 vendas, e assim você vai indo. Você vai chegar nas 10.000? Vai. Você vai ter uma motivação? Poxa, você já vende 1.000, você vai dobrar. Então é importante que a gente não coloque em algo que não seja interessante e nem que no primeiro momento ele possa ser, ele não é impossível, mas assim, pra você ele vai ser impossível, então ele vai deixar você lá na frente, muito distante, e aí você vai desistir. Depende da sua motivação também. Depende da motivação, mas normalmente a gente desiste, porque a gente fala assim, gente, né, que coisa chata, eu tô aqui, tô tentando e não vai. E a outra coisa que eu sempre falo pra vocês é o quanto que a gente realmente quer aquilo. Quer aquilo aonde? Na nossa mente e no nosso coração. Porque se a nossa mente quer uma coisa e o nosso coração quer outro, não flui. O que o coração manda, a mente faz. Mas o que a mente manda, o coração não faz. Então a gente precisa olhar isso. Eu quero... sei lá, eu quero uma sala maior, vai. Mas aí, na minha mente, não dá pra ter uma sala maior. Na minha mente não dá, porque pra eu ter uma sala maior, vai ser um aluguel mais caro, eu vou precisar trabalhar mais e eu não tenho tempo pra trabalhar mais. Opa, peraí. Então vamos fazer diferente, vamos jogar pro universo. Como que eu resolvo isso? Talvez apareça o quê? Apareça uma técnica nova, apareça uma forma nova, alguma coisa que você vai ter mais dinheiro do que você estava esperando. Então aí vai depender de como que a gente olha para isso. Agora, lembrando que a gente tem... O que atrapalha esse processo criativo? As nossas crenças, nosso mental. Por isso que ele fala aqui sobre a força mental e a força da oração.
Quando a gente faz a oração, a gente está fazendo o quê? A gente está se conectando com o universo, com o Pai, com Deus, com Alá, Oxalá, quem vocês quiserem chamar, com o plano espiritual, mas se conectando com essa força universal onde tem tudo, onde tudo é abundante, não é escassez. É só um filme. É só o quê? É só um filme. Passou um filme? Que filme? De um ano pra cá, não. É. Só um filme. Mas é isso, quando a gente começa a se conectar, quando a gente começa a olhar, a gente fortalece essa ponte, que ela é uma ponte importante, e aí a gente consegue captar o que tá lá para trazer pra gente. Porque o que tá dentro tá fora, e o que tá fora tá dentro. O que tá no alto tá embaixo, o que tá embaixo tá no alto. A gente ouve isso o tempo todo, mas a gente não entende. Tá relacionado ao quê? O microcosmo para o macrocosmo e do macrocosmos para o microcosmos. Então, se a gente cria, e aí essa é uma outra coisa que é importante pra gente avaliar. A gente fala muito sobre criação. É tipo sinais também, né? Às vezes a gente pede sinais, às vezes a hora que o sinal vem, a gente fala assim, não é esse não, né? Tipo, Exatamente. a gente tá sempre titubeando na fé e nos pedidos. A gente titubia o tempo todo. Porque a gente tem crenças que falam que a gente não é capaz. Então a gente vai destruir essas crenças. A gente precisa trabalhar essas crenças. E aí tem diversas técnicas para isso, né? A gente vai falar de barras, a gente tem o Ho'oponopono, a gente tem o próprio Reiki, que vai destruindo essas técnicas. A técnica mais simples e que não gasta dinheiro é a técnica da reprogramação, que você fica lá todo dia. Eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou... Uma hora você vai acreditar. De tanto que você está repetindo aquilo vai entrando realmente no seu inconsciente. E você vai começando a se sentir bonita. Então uma hora aquilo entra. Tem gente que vai ser em 21 dias, tem gente que vai ser em 90, tem gente que vai ser em anos. Mas por quê? De novo, força do pensamento versus fé. Quando a gente olha a força do pensamento e a força do coração, a força do pensamento ela é menor que a força do coração, porque o coração a gente está falando de emoções e sentimentos. Por isso que potencializa, que chega mais rápido. Mas assim, dá pra chegar com a força do pensamento? Dá, mas é como a gente fala, vamos fazer um círculo de orações. Uma pessoa tá orando e 10 pessoas estão orando juntos. As 10 pessoas orando juntas, elas são mais fortes do que uma pessoa orando junto. Desde que todas estejam com o mesmo propósito, porque pode ter 10 pessoas, tipo assim, eu vou orar, sem vontade. Não vai fluir. Às vezes uma pessoa com muita fé vai ser melhor do que 10 pessoas sem fé, tá? Intensidade, a emoção, é o quanto você realmente quer aquilo, né? Porque daí você vai destruindo sim suas crenças, elas vão indo embora. Isso daí de crença é bem aquela experiência do copo, né? É. Exatamente essa experiência, porque você tem 2 filhos, aí você vê uma mais com a autoestima baixa e a outra muito alta, né? Sim. Porque você faz... O que a gente é, né? Quando a gente olha a ciência, a ciência vai trazer pra gente que 80% da gente é líquido. Que tá dentro do sangue, tá relacionado ao sangue, os próprios líquidos corpóreos que a gente tem, líquido sinovial e outros líquidos. Quando vai falando de uma mulher na gestação, o que ela tem dentro da... A mulher engordou na gestação 10 quilos, 12 quilos, 18 quilos. Uma parte foi pro corpo dela sim, uma parte foi pro bebê, mas às vezes o bebê nasceu com 3 quilos. Aí você fala, cadê o resto? Líquido. Então tem uma parte que ela sim foi pro corpo, tem, mas tem uma... Mesmo quando a gente falava, vamos engordar 10 quilos, vamos chamar assim, vai, que é 9, 10 quilos é um bom, né? Pra uma gravidez de 9 meses. Nossa, não engordou nada, tal. Líquido. A hora que tira aquele líquido e você desincha, porque você tá inchada, você volta ao seu corpo. Eu me recordo que em 15 dias eu voltei ao meu corpo. Por quê? Saiu todo o sangue, saiu todo o líquido, saiu todo o inchaço e em 15 dias eu já tinha retornado ao corpo normal. Então a gente tá falando de novo de líquido. Então 70% é líquido. O que a gente faz? Quando a gente faz a experiência do copo lá da água, a gente põe água em um, água no outro, e um a gente fala coisas feias e o outro a gente fala coisas bonitas. O copo de coisas feias, ele tem umas formas olhada a microscópio feia, e o copo de coisas bonitas, ele faz formas bonitas. Ou às vezes o de coisas feias estoura, né? O de coisas feias pode estourar, porque é tão feio que estoura, né? Estoura. Pode acontecer. E aí o que acontece com você? É a mesma coisa. Se eu tô colocando coisas boas em você, você vai, digamos assim, formar coisas boas.
E tudo isso, até usando essa experiência e o tema, né? É energia depositada ali também. Você projetou energias ruins, coisas ruins ali, pesou, aí tem todo um processo aí de conjunto de energias que faz estourar ou faz ficar feio, né? Sim. Sim, porque Tudo tem a ver, né? Tudo Com a sim. força que você fala também, porque a energia do copo, eu conheço uma pessoa que fez 2 vezes. A primeira vez ela falou que ela não queria fazer. Ela fez com tanta raiva, a Kátia sabe, ela fez com tanta raiva sem querer que o copo estourou no dia seguinte. Então é a força da que energia. você, a energia que você deposita ali. E da outra vez ficou, né? Uma semana. É porque, imagina assim, ó, que eu pego 2 copos e eu não quero fazer, justamente, escrevo Isso. com raiva, escrevo. Escreve com raiva. Só que assim, o copo, a água, não vai ler o que eu tô escrevendo. Vai ler a energia que eu coloquei ali. E a energia que eu coloquei ali é do quê? Exato. É O pesada. sentimento que você tá colocando ali. Isso, o sentimento que eu tô colocando ali é ruim. Eu tô escrevendo amor. Isso não é amor. Aí eu coloco lá no copo. A gente, né, a água não... O universo, ele entende a vibração. É. Né, o que a gente sente, o que a gente emana. O universo não entende a palavra. Por Então, isso que é bem aquilo de interpretação de texto, para o universo é interpretação de emoção e de sentimento. Porque se você joga para o universo, vou pedir, mas eu não tô nem aí, vou pedir para ver se dá certo. Não vai dar certo, porque você não pediu com convicção, né? é bem por aí. Ou se você titubear. É. O ponto maior é Fica quando a em gente dúvida. ficou na dúvida, exato. Titubeou, eu brinco que ferrou. Não tem como. Tem que escrever. E eu brinco, eu faço o quê? Porque como uma boa libriana eu vou ponderar, né? Mas será que vai dar? Mas será que não sei o quê? Então aí eu uso para fazer uma carta, por exemplo, ao universo, eu uso o meu lado ariano. Meu lado ariano, o que é o ariano? Ele senta, faz e vai embora, né? Então o lado ariano é esse, que é o da iniciativa. Eu faço dobro, guardo e seja o que Deus quiser. Em algum dia eu leio aquilo. E não vou titubear, porque ali quando você faz isso, você está usando o seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele é diferente do seu consciente. O seu consciente traz o que pra você? É importante que eu, por exemplo, vamos pensar assim, sei lá, é importante que eu seja magra. Porque pra sociedade é importante que eu seja magra, porque eu só vou me sentir bonita se eu for magra. Então todo mundo é magro, eu tenho que ser magra também, porque é isso que é o padrão de beleza. Meu consciente tem esta crença. No meu inconsciente tá assim, desde os primórdios eu tinha que caçar e guardar comida, porque eu ia passar um tempo sem comer. Então eu vou armazenar esta comida no meu corpo. Então eu não posso ser magro, eu tenho que ser gordo. E quem vai mandar? O consciente ou o inconsciente? O inconsciente vai mandar. Porque o inconsciente, ele está ligado à minha emoção mais profunda. Eu preciso disso para me manter viva. É minha sobrevivência. Me protege. Eu vou ficar sem comida, eu vou morrer. Enquanto que o meu consciente está numa forma, não tô falando quando é saúde, é diferente, mas ele tá vendo as coisas de uma forma mais rasa, talvez. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, ai, eu não consigo emagrecer, ou eu emagreço e engordo. Às vezes tem um pouquinho de safadeza aí sim, porque já me acostumei, porque eu não quero fazer um exercício que é importante, eu não quero parar de comer aquilo, né, de me alimentar bem, parar de comer besteira. Mas a gente, quando olha, sempre tem uma questão por trás que normalmente está relacionada à sobrevivência, à preservação. É como que a pessoa se sente que está Isso é preservada. muito, dá pra você ver muito quando você vai comer em casa de pessoas mais velhas, mais idosas. Eles querem sempre. Tudo que você tá comendo, eles acham que é pouco, né? Você Tudo é precisa comer muito, porque eles estão mais perto do antigamente. Eles estão mais perto e assim, também não só isso, eles passaram, muitas vezes eles ou as famílias deles passaram por guerras. Isso. E aí eles trazem no DNA essa coisa da guerra. Então eu tenho uma amiga que ela fala assim, os filhos do pós-guerra, né? Porque os filhos do pós-guerra, você vai na casa deles, tem uma mesa imensa. Eu lembrei da mesa de lá mesmo. Tudo. A gente vai lá, né? É tudo muita coisa. Mas se você for olhar, não é só filho de pós-guerra, porque tem também Sim. a seca que eles passaram, Sim, fome, sim, uma série de sim. coisas. Então eles esbanjam. Sim. Tem que ter comida, tem que sobrar comida, não pode É a faltar prioridade. a prioridade. É por isso que é importante você ver a história da família, né? Porque você vê uma família
da mesma geração e que uma não liga muito só para a comida e a outra liga muito só para a comida. Não, e é tudo que traz, é carga genética, a mesma geração, aí tem um monte de coisa atrás, né? Tem, sempre tem, sempre tem. A gente fala muito isso, família de italiano é sempre também muita comida. Por que família de italiano é muita comida? Porque eles passaram não sei quantos dias no navio para vir para cá, porque ficaram sem comer, porque foram escravos aqui. Pode se considerar escravo, né? Porque ganhava era uma escravidão aquilo. Sim, eu passei fome, certeza. Pode acontecer também de uma vida passada a gente ter passado fome, pode acontecer. Então tem uma série de coisas aí que daí sim faz a gente comer mais. A gente vai mais pro consciente, pro raso, pra razão, porque é mais cômodo, né? Sim. As explicações, as respostas vêm mais fácil, né? Não precisa cabocar tanto. Eu já sou mais emoção, né? Eu já penso. Não, Mas Tô ainda falando não no é no geral. inconsciente, né? O Sim. ponto é isso, a gente usa assim as nossas emoções Sim. e a nossa razão no consciente. Isso. Aí a gente tem que entrar, aprofundar, entrar no inconsciente. E aí quando a gente pergunta pro nosso corpo, ou a gente pergunta para alguma coisa, pro nosso inconsciente, a gente tem uma resposta mais clara. Ah, mas eu não consigo fazer. Por isso que tem o terapeuta, porque a gente se boicota. Não sei, não tá vindo nada. Ou então, não sei, não tô conseguindo pensar não sei o quê. Se boicota. Aí vem o terapeuta e faz meia dúzia de perguntas induzidas. Sim. E às vezes a gente tenta ainda dar aquela gaguejada. Às vezes a gente mesmo respondendo já vê onde a gente errou. Já, às vezes a gente não quer nem falar, né? Mas aí é como eu falo pra vocês, a mentira não é pra mim, a mentira é pra vocês. Porque você não quer contar pra você mesmo o que você tá sentindo. Porque às vezes é ruim também, poxa, não é fácil. Eu vou ter que mostrar pra aquela outra pessoa as minhas inseguranças, os meus problemas, as minhas falhas. Você não tá mostrando nada, você tá mostrando pra você. Se bobear, você saiu dali, o terapeuta nem lembra o que você falou. Porque às vezes fala tanta coisa que você fala, gente do céu, volta no próximo, como é que é? Quando ele tá presente, né? Às vezes acontece, né? Corpo presente, mas é natural também. Porque a gente tá observando vocês e tá olhando o caminho que a gente vai, com base naquelas palavras-chave, para poder trazer vocês pra frente. E não é muito fácil, mas faz parte, né? Faz parte. Outra coisa que a física quântica explica, que daí tá dentro do... Quando a gente lê o livro Limite 0.0, Limite Zero, eu erro às vezes o nome, fala sobre isso. Que a física quântica existe, a física quântica ensina, que existe um campo vibracional em que tudo já está criado. A partir dessa perspectiva, a oração se torna um recurso não para se obter algo, mas para acessar o resultado desejado, que já está criado no mundo quântico. Nada é impossível quando há um desejo sincero. Só precisamos estar na mesma sintonia para acessá-lo, que é um outro ponto importante. Kátia, mas eu quero aquilo e não consigo. Então, gente, a gente tem que olhar algumas coisas. Tá ferindo o livre-arbítrio do outro? Sabe aquela coisa assim? Eu quero aquele namorado, se eu não tiver aquele namorado, não vale? Então, não é assim. Eu tô ferindo o livre-arbítrio dele? Tô. Porque o namorado talvez não me queira, talvez ele vá para um outro lado. E eu tô querendo aquele namorado por quê? Por ego, normalmente. Porque ele é o cara mais bonito, porque eu acho que eu amo ele, porque não sei o quê, porque ele é o homem ideal, que eu acho que ele é o homem ideal, né? Porque daí quando a gente conhece, a gente vê que não é aquilo. Por exemplo, vocês assistiram o filme Verdade Nua e Crua? Acho que não. É com eu não sei o nome das pessoas, mas é uma loirinha que faz, acho que é o Grey's Anatomy, se eu não tô falando besteira. Tá. Eu sou péssima pra Eu não nome de guardo ator. nome de filme. Não, então eu também sou péssima pra nome de ator. Mas é bem legal, porque ele fala assim, né? Como é que é o nome que o pessoal fala? Dando spoiler, né? Mas o filme já saiu, então. O que ela fala? Ela tem uma lista do que seria o homem perfeito. E uma das coisas é a água de garrafa é a mesma que a água da torneira. É bem nesse nível. Então se alguém quer vender água, ela fala, não, me traz a torneira mesmo. Mas ela tem uma lista, o cara tem que ser bem sucedido, o cara tem que ser não sei o que, o cara tem que ser o que, ela projeta. E aí ela tá sozinha
Porque basicamente aquele cara, tipo, não existe. E aí ela começa a trabalhar com outro cara, que pra ela esse cara é tipo o escroto. O avesso do que ela projetou. O avesso de tudo que ela projetou. E aí esse cara ensina ela a conquistar um homem. Que daí ela acha que ela encontrou o cara e esse cara ajuda ela a conquistar esse cara. E beleza, ela conquista o cara que é o cara, mas ela não tá sendo ela mesma. E ela acaba se apaixonando pelo cara que ela não tinha projetado, que não era nada daquilo e não sei o quê. Mas o que tá acontecendo aqui? Vamos lá, né? Será que ela realmente seria feliz com aquele cara que ela projetou? Será que aquilo realmente era o que ela precisava e o que ela vibrava? Porque ela já era extremamente certinha. Só que daí ela projetou que o cara era certinho. E quando você olha o cara, realmente o cara não é certinho. E o cara se apaixona por ela porque ela não é a paranoica, ele chama exatamente assim, que ele já tinha, as paranoicas que ele tinha se relacionado. E na verdade ela é paranoica. Então aí é quando a gente olha e fala assim, tá bom, ela quer uma coisa, mas ela mesma não, digamos assim, não retribui. O cara é bem sucedido? O cara é bem sucedido. Ela ia se projetar pra entrar naquele relacionamento projetado que não existia. Que não existe. E o cara, acho que ela detonava, era pra ela, ele via os defeitos dela, ele via ela como ela era, como de verdade, ela como nem ela enxergava, né? Isso. Se enxergava. E aí ele começa a mostrar isso pra ela. Então ela começa a olhar. E a partir do momento que ela começa também a olhar pra dentro dela, o relacionamento dela vai por água abaixo. Porque daí ela começou a olhar e falou, tipo, meu, não, eu não sou neurótica, Você faz isso, aí ela para. Sim, você é neurótica. E aí tem o outro lado também, né? Das pessoas respeitarem a gente, gostarem da gente, como nós somos neuróticas, doidas, etc. Porque todo mundo tem o seu lado. O psicótico, né, em alguns momentos. Todo mundo é disso, tem o lado A e o lado B. Tem o lado A e tem o lado B. Então, fala um pouquinho sobre isso. Então, o quanto que eu quero aquele outro, que eu posso ou não posso ter aquilo, e o quanto que eu realmente vibro, ou então aquelas pessoas que, enfim, querem uma pessoa, que é o caso dela também, eu quero um homem perfeito, mas com todas as minhas imperfeições. Então, ok, temos isso, então vamos olhar o outro com mais carinho, tá? E ter um desejo sincero. Qual que é o desejo sincero? Eu não quero aquele específico. Eu quero um cara que me traga isso. Mas que isso vai dar certo também? Vai, mas vamos olhar qualidades da pessoa. Que seja companheiro, por exemplo. Não só visar no dinheiro, eu quero um homem rico. E eu acho que hoje o grande problema, só pegando o gancho, né? Das maiores frustrações do ser humano hoje em dia é a projeção da vida em cima da vida perfeita das redes sociais, que não existe, né? Não. Então é uma projeção também, uma vibração, né? De coisa que é impossível, né? Sim. Se enquadrar num... Aquilo não existe, é completamente viajante. Não, desde adolescente até, né, tá acontecendo. Só que você tem que ter isso bem firme na cabeça para você não se perder, né? Para você não se influenciar, e é por isso que muitos adolescentes hoje, né? Tem muito adolescente que se perdem hoje, né? A palavra é essa, porque... Adultos até, né? Sim. Um monte. Porque na rede social, eu falo isso para todos os meus pacientes. Na rede social você não vai colocar lá, eu tô triste. É raras as pessoas que colocam, eu tô triste. Ai, aconteceu não sei o quê. Porque daí quando quer que fica lá, ai, coitadinha. São raras. A maioria das pessoas querem o quê? Eu tô bem, eu tô feliz, uhul. Ó, casos As pessoas clássicos. não gostam de ser julgadas. Não gostam, não gostam. E não tem que ficar expondo a vida. Também tem isso, né? O caso clássico, né? Eu falo isso porque realmente é clássico. Pode reparar. A mulher ficou casada por durante não sei quanto tempo. O homem também, mas a mulher é mais. A mulher se separa. O que ela faz? Nossa, só posta fotos. Posta foto dela viajando, posta foto dela malhando, posta foto dela. Tem muitas que postam foto sensual, Sim. posta foto de tudo quanto é coisa. O que é isso? Propaganda de si mesmo, né? Se vendendo no... Sim, mas é isso. É isso. Então e eu tô olhando o externo e eu quero mostrar pro externo que na verdade não tá bem resolvido dentro de mim.
Porque quando está bem resolvido dentro de mim, eu não preciso mostrar pra ninguém afora. É tudo dentro. A mesma coisa quando a gente fala em casais, vai? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquele casal perfeito se separou. Como separou? Tava até a semana passada lá, sorridente nas redes sociais, com um beijinho, meu amor, não sei o que, e leva flores. Todo mundo tem as suas dificuldades num relacionamento, dentro de casa, com filho. Não tem família perfeita. Não. Tem um outro filme também que fala sobre isso, que eu não vou lembrar o nome do filme, eu não vou lembrar. Mas é num filme de uma cidade pequena, enfim, a família que entende... Casais. Não, é uma que a família entende que é perfeita. É porque tem um que são história de 4 casais, 3 perfeitinhos, estereótipos perfeitos para a sociedade, para a rede social, casais que... E todos acabam se separando, menos o casal, que improvável. Não é esse, é um outro que é... Bom, tipo, cidade pequena, família perfeita, a mulher cuida da casa, o marido bem sucedido, a mulher tipo, cuida da casa, dos filhos, não sei o que, a filha é a power, só nota 10, não sei o que, não sei o que lá, o filho é o jogador, não sei o que, e lá. E é alguma coisa de fé. E aí o menino é pego, não pode pelo regulamento beber, e o menino é pego bebendo. Só que como ele é o astro tipo, do time, eu acho que era futebol americano, se eu não tô falando besteira, como ele era o astro do time, os caras da polícia deixam ele passar porque ele é o astro do time. Aí quando os pais descobrem aquilo, não, isso não vai passar, você vai lá e vai fazer o que é certo. Só que quando ele faz o que é certo, a família que era perfeita se destrói. Mas aí quando você vai entrando mais a fundo, você vê que a família não era tão perfeita assim. Mas é como que eles... E imagina, pensa como essa família vivia, sendo ali, tipo assim, ó, precisa ter regras, precisa ter não sei o que, precisa ser perfeitinho, só pode tirar 10, o outro só tem que ser o campeão, o outro não sei o que. É muita cobrança, é muita energia em cima, é muita coisa desnecessária. Então a gente precisa também, de novo, olhar para dentro das nossas famílias e respeitar os nossos filhos. Tem o filho que vai estudar mais, tem o filho que vai estudar menos, tem o filho que vai ser jogador de futebol, não sei o que, jogar lá. Não quer dizer nada, que estudar mais não tem garantia de nada. Não quer dizer nada, exatamente. Tem aqueles que estudam de criança horrores e chegam na frente, aquele que não estudava então não quer dizer nada mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tá, de novo, dentro do que você falou, projetando. E aí acontece, eu tô projetando em cima de outra pessoa, eu não tô projetando em cima de mim. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá projetando em cima de outra pessoa. Lembrando de novo que o que? A oração vai trazer a gente, porque daí então o que eu faço? Não projeto? Não penso? Não projeto a minha vida? Porque pra ter uma empresa eu tô projetando em cima de outra pessoa, pra ter não sei o que eu tô projetando? Não é isso. A gente se conecta, a gente medita, a gente olha pra dentro. Com sinceridade pra gente mesmo. Com sinceridade pra gente mesmo, pra que a gente traga o nosso propósito de alma. Aí com o propósito de alma, sim, nosso coração vai vibrar, nosso mental vai vibrar, e aí sim a gente vai conseguir ir pra frente. Esse propósito de alma, ele é chamado do quê? Quando a gente tá dentro do propósito de alma, a gente tá em equilíbrio. Porque a nossa vida, ela faz o quê? Sobe, desce, ela oscila o tempo todo. E a gente até gosta dessa oscilação, porque senão ia ficar uma coisa, né, muito chata. A gente ficar linear o tempo todo. Mas o equilíbrio, ele é o quê? Eu tô ali me equilibrando, né? Eu tô quase... A ideia é tentar estar constante. É importante que a gente busque estar constante, sim. Porque quando a gente está constante, o que significa constante? Eu não tenho muitos, eu vou chamar de muitos, porque a gente tá aqui para aprender, mas eu não tenho muitos acessos de raiva, como eu não tenho muitos acessos de euforia. Eu estou no caminho do meio. Porque eu vou sentir coisas que não é legal e eu vou sentir coisas que é legal. Mas essa euforia extrema e essa raiva extrema me tira do equilíbrio. Tudo que é demais é desequilíbrio. Então é buscar o equilíbrio. Porque daí quando a gente busca o equilíbrio, a gente está mais centrado, a gente está na gente. Estando centrado, estando na gente,
a gente consegue sim aumentar o nosso poder de criação. Porque imagina assim, quando a gente tá em equilíbrio, a gente consegue se concentrar com mais facilidade. Não é o incômodo do, sei lá, do calor, do mosquito que vai tirar a gente do eixo. A gente vai simplesmente afastar aquilo. Então, por isso do estar ali. Quando a gente fala da teoria do Einstein, né? Que ele fala que o campo de energia universal nada mais é que a mente de Deus em ação. Então ele afirmava, quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes. Um cientista. Jesus pregava, por isso eu digo a vocês, quando quiserem alguma coisa, orem, acreditando que já receberam e receberão. Jesus foi o maior físico quântico de todos os tempos. Então, porque a gente é uma centelha divina, né? Então a gente é um pedacinho de Deus, certo? Então, como um pedacinho de Deus, como partícula de Deus, o que é essa partícula? É a minha perfeição divina. Então eu consigo trazer esse poder. Tem uma frase na Bíblia, eu não vou saber a frase correta, mas é algo assim, que Jesus fala que tudo que ele fez, nós faremos maior, melhor. É alguma coisa assim. O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente tem a mesma capacidade que ele. A gente só precisa trabalhar nisso, né? A gente só precisa acreditar, fazer pelo outro. Aí a gente entra no amor incondicional. Mas antes a gente... aí de religião, mas Sim. dentro dos mandamentos de Jesus, né? A gente vem com todo o pacote pronto para amar, para aceitar, para ser bons e tal. Mas a gente vem aqui e deixa de se contaminar, né? Que aí entra livre-arbítrio e tudo, mas somos partículas do bem, né? É isso. Só que a gente se perde aí ou se deixa essas energias se desprenderem, sei lá, né? Porque a gente fala às vezes assim, né? Tipo, olha, sei lá, tá? Olha onde ele viveu, olha onde ele nasceu. Ele nasceu numa comunidade, ele não teve acesso, ele não teve isso aqui. Não tem nada a ver. Quantas pessoas que tem dentro da comunidade que só fazem o bem, que ajudam o outro? E que prosperam na vida. E que prosperam também. Então, a essência é uma só. Não deixar as outras energias entrarem, né? Sim. E daí, como a gente está falando de energia, na verdade, a gente vem com o pacote pronto, a gente é uma energia, né? A gente é o amor, a gente é a mãe terra, a gente é tudo. Então é só a gente voltar lá pra dentro e ver o que a gente é realmente, né? Buscar o que a gente é realmente. Que não é o caminho mais fácil. Não. Não posso falar que é o caminho mais fácil, que é mentira. Sim. Mas é um caminho, é o melhor. Eu não posso nem falar que é o melhor, né? Porque é bom pra mim, não é pra você. Mas assim, é o caminho que é importante que a gente siga pro nosso desenvolvimento, né? Então a gente precisa estar aí mais concentrado. Tem um outro filme, gente, foi o que deu o Oscar da Sandra Bullock. Falei hoje e esqueci o nome do filme. Mas é uma... Não, é um da Sandra Bullock, que é uma história real, de vida real. Que é um jogador de... Ela adota aquele jogador de Isso, basquete. que ela adota, não é basquete, é futebol americano. Futebol americano, Isso, ela adota esse jogador de futebol americano. O sonho impossível. Isso, esse mesmo. O cara, ele tinha tudo pra dar errado na vida. Sim. Mas a essência, sensacional. É exatamente isso, porque ele tinha tudo pra dar errado. Bom, a mãe, viciada. Então ele cresceu no meio das drogas. Tem uma coisa que chama a atenção, né? Apesar dele crescer no meio das drogas, ela não queria aquilo pra ele, porque quando ela ia cheirar, né, ela falava pra ele, fecha os olhos, olhe apenas para as coisas belas da vida, as coisas bonitas da vida, né? Então Ela tentava proteger, de certa forma. tentava proteger Ela estava ensinando ele, né? Na verdade, que aquilo era errado. Ela estava sendo o instrumento, né? Sim, e é interessante Pra ele que chegar. dentro daquele contexto todo, né, que não é legal, ela ainda assim conseguia passar algo pra ele. Então a gente... E isso é uma coisa que a gente vê diariamente, né? Quando a gente fala assim, a pessoa não consegue sair, a pessoa consegue. Tem casos e casos e casos que a pessoa consegue.
porque precisa tocar a pessoa. Quando toca, a pessoa vai atrás. Eu tava deixa eu ver, 2018, 2017. Em 2018, eu fui para um evento do Sebrae, e nesse evento, um evento de mulheres, e uma mulher foi contar a história dela. Na verdade, a história foi contada por um teatrinho, mas depois ela subiu para falar. E no teatrinho a gente chorava horrores naquela história. Por quê? O que a mulher drogada, assim, já tinha, digamos que quase que se perdido, e ela via o filho falava com ela, e ela tipo, não, aquela história, né, vou na padaria, vou não sei aonde, voltava 3, 4 dias depois. E um dia o filho chorando pediu pra ela ficar, ela falou alguma coisa que não conseguiria, o filho já era um adolescente, e o filho dela falou assim, a gente vai conseguir, eu te ajudo. E ela começou a fazer brigadeiros para vender. E ela saiu da vida das drogas pelo filho, por aquele momento, por aquele ato de que tipo, a gente vai conseguir, eu te ajudo, eu tô aqui, eu vou cuidar de você. E foi muito legal porque naquela época ela já estava um tempo limpa e já estava trabalhando ali vendendo os brigadeiros e ia expandir para outras coisas. Então é muito legal porque tipo, ela estava dentro do Sebrae, estava tentando buscar para regularizar o trabalho dela, fazer outras coisas e contando a história dela. Então, às vezes a gente fala assim, né? Quais são as histórias de sucesso? Essa é uma história de sucesso, porque ela é da onde ela saiu e olha o que ela alcançou. Né? Então a gente tem como sair. Às vezes a gente precisa de algo para nos mover, algo que chame a nossa atenção, porque ela estava desacreditada, ela estava espiritualmente fragilizada, emocionalmente, enfim, mas ela encontrou uma luz ali nele mais forte que trouxe ele, né? Então isso é uma coisa pra gente também ter mais aí atenção, porque não é fácil pra ninguém, mas dá pra fazer. Não é óbvio, né? A gente não pode julgar, porque cada um tá dentro do seu tempo. Por mais que às vezes irrite a gente, porque a gente fala, poxa, não acredito, a pessoa sabe, a pessoa não sei o que, a pessoa não sei o que, dá vontade de ir lá e chacoalhar a pessoa. Eu falo. Mas tá no tempo dela. Cada um tem seu tempo e cada um tem aquilo que toca. Então às vezes não é você que vai tocar, não sou eu que vai tocar, às vezes é uma criancinha, às vezes a chave vira, são várias chaves, né, para diferentes pessoas. Então a hora que virar, virou. Aí uma coisa. Uma chave virada, você tem que estar muito forte para você conseguir continuar com a chave virada. Porque tem muitos altos e baixos. Sim, é super importante isso. É super importante isso, que a gente foque. Que daí entra o outro pedacinho aqui que a gente tá falando, que vai falar na verdade, que é o concentração é o estado perfeito para atingir propósitos. Que daí a gente tá falando de uma outra criação, né? Então eu sento ou eu vou caminhar, não importa, desde que é o meu foco. Sempre falo isso. Meditar é só sentar? Não, a gente medita caminhando, a gente medita fazendo outras coisas. É você se desligar, na verdade, de tudo aquilo e se concentrar. É se desligar, exatamente isso. É se desligar do mundo exterior e se concentrar no mundo interior. E aí é o projetar. Então, quanto mais coisas a gente colocar nessa projeção, melhor, mais fácil e mais rápido. E quando você consegue entrar, nossa, não quer mais voltar, né? Sim. Né, a gente... Pra que não levar isso pra sua vida? Se é tão bom. Sim, é isso. Então é uma coisa que... Então quando a gente projeta, o que a gente vai projetar? Por exemplo, tá? Vou projetar... Bom, tô na minha sala, então vou projetar uma sala nova. Então o que eu preciso fazer para projetar uma sala nova? Então eu vou concentrar na sala. Como que eu quero essa sala? Aí eu começo a pensar, né? Quero uma sala... eu quero uma sala de... sei lá. Eu quero uma casa, não quero uma sala. Quero uma casa, quero uma casa com uma sala de entrada que vai ser a recepção, uma sala de 30 metros quadrados que é para dar aula, uma sala que tenha
8 metros quadrados, 10 metros quadrados que é para atendimento, e uma sala que tenha mais, sei lá, 8, 10 metros quadrados para um outro tipo de atendimento. E uma copa pequena para fazer o café, para poder fazer algum alimento ali, para dia de curso, por exemplo, não precisar sair para almoçar fora, comer ali dentro, porque isso também bagunça as energias. Então tá bom, então vamos pensar assim, tá? Que os anjos digam amém. Que os anjos digam amém. Tô começando a projetar. Aí como é que eu quero essa casa? Ela é terra ou ela é sobrado? Bom, pra ela, se ela for sobrado, eu preciso ter uma sala pequena embaixo para atendimento para aquelas pessoas que não conseguem subir. Então dá pra fazer assim também, tá bom? O banheiro também, não pode esquecer do banheiro. Mas como assim, já pensou? Uma casa desse tamanho com um banheiro só, que não dá vazão, uma sala de 15 neguinhos, 15 pessoas e tem um banheiro, então não dá. Então eu preciso pensar, pelo menos 2 banheiros. Então tá bom. O que mais você quer nessa casa? Só que daí quando eu tô pensando, o que eu tô fazendo? Eu tô projetando ela, já tô imaginando como que é a frente, a gente já tem que precisar, né? Pode não vir no primeiro momento, mas aí você vai concentrando naquilo. Como que vai ser a sala, o que você vai colocar na recepção, onde vai ter não sei o que, onde vai ter não sei o que. Você vai projetando toda a sala. A gente tá usando o quê? Visão para aquilo. Mas essa sala, ela pode ter cheiro, não pode? Então a gente projeta o cheiro que vai ter a sala. Essa sala pode tocar, essa casa, quer dizer, pode tocar música. Que música que vai tocar? Então eu preciso colocar caixinhas de som em cada sala, ou cada sala vai ter uma caixinha de som, não sei, posso pensar a respeito. E aí, porque também, talvez cada sala com uma caixinha de som, porque se uma tá tendo atendimento e a outra tá tendo aula, não pode encavalar. Então vai ter uma caixinha de som, mas o som da recepção vai ser tal. Que mais? Bom, tá bom, projetei, o que mais que eu vou projetar? Eu vou projetar quanto que isso vai custar pra mim. Então vai custar X mil reais que tá dentro do que eu posso pagar. Então eu vou ter isso. O que mais que eu tenho que projetar? Que a gente tá falando vamos falar do sentido. Eu já fiz visão, já fiz audição, eu já fiz o olfato. Paladar aqui eu posso colocar, tipo assim, vai ter uma bolachinha, vai ter uma torradinha, vai ter um chocolatezinho, vai ter um café, vai ter alguma coisa. Não deixa de ser uma forma que faz dentro da sala. E teve mais uma coisa que eu esqueci, olfato, paladar, visão, audição e tato, né? O tato. Então vamos pegar as coisas. Então eu vou pensar no quê? Nas almofadas, eu vou pensar nas macas, tá? Então a gente vai projetando isso de uma forma mais... Isso aí, assim, a gente vai projetando de uma forma mais sensorial. E todo dia a gente pensa nessa sala, todo dia, tá bom, mas tá aqui ainda muito no plano, então é onde eu falo das cartas, porque daí eu aterrizo aquilo pra carta. Mas aí você não pensa mais na carta? Não, escrevi a carta, eu guardo a carta. Mas aí eu já tô com essa carta projetada mentalmente, eu já sei realmente o que eu quero. Então eu aterrizo pro plano físico e escrevo o que eu quero. Mas um dia eu tô pensando que a parede é azul e o outro dia eu tô pensando que a parede é branca, então defina. Então uma vai ser azul e a outra vai ser branca, vai ser tudo branco, defina. Definiu, ok. Mas eu não quero tantos detalhes, tá bom? Então defina o que é mais importante. Eu quero uma casa apenas de 100 metros. Legal, uma casa de 100 metros. Aí vem uma casa de 100 metros que são 2 cômodos. Ou então vem uma casa de 100 metros num bairro muito longe. Então não adianta. Onde você quer isso? Não precisa ser a rua exata, o número exato. Mas qual a região? Vai delimitando, né? Isso. Manda o recado direto. Manda o recado direito, vai fazendo. E a gente faz isso como? Através da concentração. Por quê? Porque quando a gente está nesse processo de concentração, seja caminhando, seja meditando, enfim, e tá criando, às vezes a gente dá umas fugidas, eu sei. Traz de volta quando fugir. Mas a gente tá criando ali com base no que nós efetivamente queremos, o que a nossa alma quer. E aí a gente tem, preciso procurar, porque eu não lembro, as informações são transmitidas para o hemisfério cerebral direito, que é a mente subjetiva, o mediador. E a mente subjetiva vai processar, funciona como processadores internos, como se fosse um computador. Então vai aceitar como verdade tudo que a gente está passando para ela, não vai questionar nada. Ela não vai analisar,
ela não é temporal, ela é atemporal, então ela vai acontecer em qualquer momento. Ela só vai processar aquilo. Então, ao permitir que o Deus, seria a mente, mediador, processe tudo o que deseja ser manifestado, a pessoa deve usar todos os sentidos, como eu acabei de falar, pois estão ligados à percepção no meio interno e externo. E aí, está ligado ao processo da oração. E o processo da oração, esse segredo, né, consiste em manter integrado o pensamento positivo, gerado no hemisfério cerebral esquerdo, Deus Criador, com o sentimento positivo, processado no hemisfério cerebral direito, o Deus Mediador. Então, quando a gente fala do hemisfério cerebral direito, é aquele que media, que aceita tudo. Quando a gente fala, é o que a gente está falando de sentimentos. E aí a gente joga isso, vamos dizer assim, pro esquerdo, que é o pensamento. Então, a gente une os hemisférios cerebrais e une o mental com o nosso coração. E por fim, a gente vai juntar isso com a emoção positiva, que é o sentimento positivo, e a emoção positiva, que é gerada no plexo solar, por meio, por exemplo, da gratidão, tá? Tudo que a gente agradece melhora, tudo. A gente deveria fazer diariamente um caderno da gratidão, pelo menos por um período, pra gente ver quantas coisas a gente pode ser grata e a gente não é. Porque eu fazer o caderno da gratidão, então a gente deveria colocar lá, dia 1, agradecer 10 coisas. Dia 2, agradecer mais 10 coisas. E assim por diante. Depois de um ano forma um livro. Até menos, porque não é para agradecer todo dia a minha família. Hoje você agradece pela família. Amanhã você já não vai agradecer mais pela família, você vai agradecer outra coisa. Então, no período de 30 dias, por exemplo, a gente tem 300 coisas ao ser grato. E aí, quando a gente olha, a gente fala muito do poder da oração, que sim, é muito forte, mas é o poder da gratidão. A vibração da gratidão é muito forte. Pelo que você é grato hoje? O que você já agradeceu hoje? A gente tem costume, muitas vezes, de dormir e falar o quê, né? Agradeço pelo meu dia de hoje, agradeço pela minha família, por todo mundo ter saúde, amém. Quando a gente fala, né? Às vezes a gente até fala algumas coisinhas a mais, mas a gente repete todos os dias a mesma coisa. Eu agradeço pelo alimento que eu tenho. Que bom, então tá bom, tem mais um agradecimento pelo alimento. Mas é só isso? Você agradeceu pelas suas pernas? Você agradeceu pelo seu cabelo? Você agradeceu por, sei lá, pelo seu coração, pelos seus músculos? Você agradeceu pelos seus dedos? Você agradeceu pelo seu carro? Você agradeceu pelo seu sofá? Pelo seu aprendizado, pela sua sanidade. Um monte de coisa, né? Exatamente isso. Então a gente tem muita coisa aí pra gente agradecer. Você agradeceu? Não agradeci. Então, não tô falando que todo dia, imagina, todo dia você querer agradecer, né, por tudo. Eu agradeço meu cabelo, agradeço meu olho, agradeço meus cílios, agradeço minha sobrancelha. Eu escrevendo tudo todos os dias, tá? Tem um livrinho que chama Livrinho da Gratidão. Você lembra? Eu comprei. E aí eu escrevi até junho desse ano, escrevi todos os dias. Vários dias tem a mesma coisa, mas era o que eu sentia que eu tinha que agradecer aquele dia. Sim. E aí depois foi quando eu, de novo, que eu caí, que eu parei de agradecer, mas aí eu agradeci mentalmente, né? Então, mas é muito interessante se você pegar ele hoje e ler, é muito interessante, porque tem coisas que eu agradeci lá, eu esqueci. Na época do Xexanoê. Muito obrigado. Enchia o caderno, fazia, mentalizando tudo que naquele dia sempre fiz. Ensinou a gente a não agradecer só tudo que a gente passou aquele dia, agradecer a água que a gente tem, agradecer o planeta, agradecer o presidente, mesmo que aquilo não foi bom. De alguma forma foi bom, né? Sim, alguma coisa trouxe. E pra focar no que é positivo, né? É importante esse agradecimento diário. E não é só isso. Quando a gente começa a fazer esses agradecimentos, a gente vai olhar o quê? Quantas coisas a gente esquece de agradecer. E dá valor. Na hora da gratidão, né, do agradecimento, você valoriza de novo aquela ação, aquele sentimento, aquela sensação. Sim. Aquele momento. Você revive. É muito importante. Sim, é exatamente isso. Porque, às vezes a gente vai no parque fazer uma caminhada e a gente não olha a natureza que está em volta, não agradece a natureza que está em volta, não agradece os bichinhos que ali estão. Como? Gente, eu vou andar lá no horto. Cadê aquela
foca nem no exercício e nem na coisa. Mas é importante que a gente agradeça, porque se a gente tem a gente precisa desse, por exemplo, das florestas, enfim, das plantas, pra gente ter um pouquinho mais de qualidade diária. A gente não agradece. Mas também é legal que a gente tenha um carro para que possa nos levar, ou que tenha meios de transporte para que possa nos levar onde a gente quer. A gente também não agradece. E o que eu vejo que a gente menos agradece é a nós mesmos e ao nosso corpo. A gente agradece pela nossa família, pela nossa saúde, mas a gente não agradece por nós mesmos. Agradece por ser quem eu sou. Agradeço por estar, sim, em fase de mudança, de transformação, de aprendizado. Então, isso também é muito importante. E a gente pode fazer esse mesmo exercício para quem a gente quer ser, mas, de novo, de forma verdadeira. Então, olha para dentro, o que eu tô trazendo para mim? Não tô falando de forma física. Eu gostaria de ser mais amorosa e eu não sou. Eu gostaria de ser mais compassiva e eu não sou. Eu gostaria de ter mais compaixão e eu não tenho. Porque quando você mentaliza o que você quer emocional, espiritual, o físico vem. Vem. Né? Vem. Mas às vezes a gente faz o quê? Eu queria ser mais isso e eu não sou. Eu nunca vou ser. Não, porque eu sou assim. Tem as crenças que atrapalham. Tem. A gente fala o tempo todo, né? Eu sou assim. Eu sou assim e eu não vou mudar. Gente, a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode se mudar. Então, eu quero mudar e quero melhorar muito. Mas é aquilo. Até onde eu quero chegar? O que eu quero chegar? O que eu quero mudar? De fato, né? De fato, sim. Pra daí falar assim, então tá bom, eu quero ser ter mais compaixão dos outros. Tá bom. Aí a gente entra naquilo os exercícios que eu faço com vocês. Mas o que é compaixão pra você? Porque é pra você, não pode ser pra mim. E pode ser? Então, compaixão pra mim é isso. Então tá bom, então vamos trabalhar. Que recursos que você tem? Que recursos que faltam você ter pra você alcançar isso? Eu quero me conhecer. É importante, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente tem ou o que a gente verdadeiramente é. Porque hoje existem muitos... A mesma história da nomeação de objetos acontece com a gente. São os rótulos. A gente tem... Muitas vezes as pessoas nomeiam a gente como aquilo e a gente leva aquilo como verdade. Mas o principal é a gente, nós nos rotularmos, né? Sim. É o pior, porque o que o outro fala, se você não sente que aquilo é verdadeiro, não importa. Mas quando você se rotula, você se acaba. Mas às vezes você não se rotula, é que tanto é igual a gente falou da chave, é um rótulo, já é um rótulo. Então você cresce com aquele rótulo desde pequeno. Então assim, você na sua essência, você já pegou aquilo como rótulo. Não é questão de acreditar. Sim, mas aí é o que a gente trabalha também nas terapias. Vai da sua fé, vai do quanto você quer destruir aquilo, né? Você não se deixar rotular. Sim. Mas a gente, principalmente quando a gente se rotula e se deixa rotular. E aí, se acaba, na verdade. Sim. E aí eu costumo dizer que não os grandes vilões, porque a gente cresce e a gente pode mudar sim, que não estou dizendo que é fácil, mas que quando a gente tem criança em casa, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, a criança é muito agitada. Então hoje em dia, toda criança que é agitada, ela tem hiperatividade. Na nossa época, toda criança que era agitada estava subindo em cima da árvore, então não dava tempo do pai falar que ela tinha hiperatividade. Ou levava o chinelo na cabeça já. Ou levava o chinelo na cabeça, exatamente. Porque o que acontecia? A gente tinha mais espaço, a gente podia brincar na rua, a gente podia brincar, sei lá, se mora em sítio, no sítio, vai brincar com os animais, vai brincar na árvore, vai fazer outras coisas. Hoje isso é uma verdade? Não é uma verdade. A criança tem onde para brincar normalmente. Se ela mora num condomínio ou num prédio, você tem ainda as pessoas do condomínio do prédio. Se mora em casa, você não tem. A não ser que você tenha alguém da sua família. E aí os pais, até mesmo porque cansa, porque não é tão simples assim, vai lá e faz o quê? Celular. E aí a criança, às vezes às 10 horas da noite, ela tá pulando feito um canguru na sala. Por que ela tá pulando feito um canguru? Porque ela é hiperativa? Não, porque ela não gastou energia o dia inteiro. Tem crianças que têm mais energia, então precisa sim gastar. Ela tá pulando porque além dela não gastar energia, a gente deu açúcar para ela de forma absurda. Que daí ela vai comer e aquilo vai deixar ela agitada. Então são coisas que... É mais fácil falar... Mais fácil rotular. de aceitar, Mais fácil rotular. Ela é hiperativa.
Ah, ela, não tô falando que não tem crianças assim. Sim. Não é isso, mas a gente rotula. Todo mundo hoje é hiperativo, é ansioso, é depressivo. Eu sofri bullying, eu não sei o que. Eu Às sofro vezes a gente for bullying. entrar nisso, vai virar, né? Exato. Mas é aquilo, Muita né? energia pra nada. Muita energia pra nada, mas ainda a gente volta no tema das redes sociais, de viver aquilo que não é a realidade, de querer ser o que o outro é, mas que na verdade o outro não é. Então a gente não fala assim que dentro da nossa família só quem tá lá dentro que sabe, né? Realmente o que tá acontecendo. Sempre mais verde. Sempre mais verde. Sempre existiu, né? Que agora tomou uma proporção maior por causa dos acessos. E aí a gente vai buscar lá fora o que a gente deveria buscar aqui dentro. É isso. Então eu vou finalizar hoje, que acho que já deu 1h30. Tô tentando enxergar. Então a gente fica com lição de casa aí. Qual é a lição de casa? Se concentrar, olhar pra dentro. Olhar para dentro com sinceridade, avaliar, né? Com sinceridade, exatamente. Lembrando que é pra vocês, por vocês, então é parar, sentar, se concentra, olha pra dentro, o que tá sentindo, da onde vem essa sensação, que pensamento que vem, por que tá vindo esse pensamento. Nem tudo a gente vai ter respostas, mas o exercício diário faz com que a gente traga, assim, algumas respostas aí. Deixa eu parar aqui.